Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje nós vamos seguir a indicação de alguns inscritos e fazer o nosso primeiro Indicaê Kids. Nós vamos trazer 6 filmes infantis para você curtir aí com a criançada. A grande maioria dos filmes estão presentes nas plataformas de streaming. E como sempre, estou eu aqui, Rodrigo Orso, junto com o Arthur Rossi. E vamos lá, Arthur, quais são as suas indicações para a criançada? Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu vou começar pelos filmes que são filmes que marcaram a minha infância e não só isso, mas filmes que também adolescência e um pouco mais para frente, né? São os iniciais que eu começo a pegar para sugerir. O primeiro é um filme muito interessante, chamado Ferngully. Em inglês, a tradução literal seria A Última Floresta Tropical, mas no português do Brasil foi traduzido como As Aventuras de Zack, o Ferngully, As Aventuras de Zack e Krista na Floresta Tropical. Esse filme é um filme de 1992. Ele não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, infelizmente, pelo menos eu não encontrei. Caso alguém encontre, fica à vontade para deixar aqui no comentário, é sempre muito bem-vindo para fazer a errata, né? Que faz. Ele conta uma história, uma coisa que eu gosto muito nele, que ele, além dele contar uma história interessante, que eu acho que é boa para criança, ele passa uma mensagem. A história do filme é a seguinte: um grupo de madeireiros invade uma floresta em busca de, obviamente, árvores, que corta as árvores para poder processar e ir para a indústria. Só que nessa floresta que eles estão desmatando, uma das árvores foi aprisionado um espírito maligno por um grupo de fadas que a missão delas é cuidar da floresta. E esse espírito maligno ele se alimenta de poluição e sujeira. Aí eles cortam a árvore onde o espírito está aprisionado e o espírito se solta. E aí a história se desenrola com base em tentar reaprisionar o espírito, que se chama Exus. Eu acho que, pessoalmente, como uma criança na época, né, esse espírito me deu bastante medo, porque ele é uma caveira. Inicialmente ele cresce pequeno, né, nada de muito especial, mas ele vai crescendo e ele vai virando uma caveira que tem a parte em chamas dentro, assim. E eu tinha bastante medo. Ele tinha bastante medo de criançada. E o elenco de dublagem em inglês, né, é um bom elenco, né? Tem o Robin Williams. E eu acredito que vale muito a pena dar uma conferida nesse filme, até pela própria mensagem que o filme passa de preservação ambiental. O segundo filme que eu tenho para recomendar é o Pagemaster. Eu acredito que esse filme talvez mais pessoas da década de 80, 90 vão lembrar. Ele é de 1994. O personagem principal é vivido pelo Macaulay Culkin, que na época, nos anos 90, ele fazia muito sucesso, né, com Esqueceram de Mim. Enfim, eu não estou lembrando de outros filmes dele, mas Esqueceram de Mim foi extremamente marcante dele. Anjo Mal. Foi ele também que fez Dennis Pimentinha, também, se eu não me engano. Tenho certeza não, mas eu acho que foi. De todo jeito, ele estava fazendo muito sucesso nessa época. E ele é o personagem principal. Ele vive uma criança, que eu acho também muito legal, a história de uma criança que é tímida e tá chovendo muito e ele entra numa biblioteca. E aí o bibliotecário, através da obra Pagemaster, faz ele conhecer mais obras da literatura. Então ele começa a viajar pela literatura. Eu acho que assim é um filme muito legal, porque eu acho que ele atiça muito a vontade de conhecer algumas coisas, algumas partes da literatura. E é um filme muito legal, porque ao mesmo tempo que ele tem a atuação do personagem, ele faz uma mistura do personagem junto com o cartoon
Bem naquela ideia da pegada do Cilada Job... Roger Rabbit. Roger Rabbit, isso, eu ia falar Jobber. O Roger Rabbit, que é um filme que eu gosto muito, muito mesmo. Pretendo entrar, inclusive, futuramente trazer ele no Indicaí. Tem outros quadros e outras indicações, né? Teve a famigerada Jessica Jones, que fez história, né? Sim, sim. Famosíssima, muita gente gosta dela, né? E o terceiro, e o Padmaster, ele está disponível na Amazon Prime. O terceiro filme que eu quero recomendar, ele é bem mais recente, ele já está recente entre aspas, né? Que parece que anos 2000 foi logo ali atrás. Ele é de 2000. É de uma época um pouco mais sombria da Disney. Sombria não em termos de conteúdo sombrio, mas sim de sucessos da Disney. Que a Disney, nos anos 90, ela fez extremo sucesso. Eu lembro Pocahontas, lembro muito do Rei Leão, classicíssimo, maravilhoso. E aí, quando ela foi chegando... Oi? Mowgli, só filme maravilhoso. Aí chegou nos anos 2000, começou a sair algumas coisas assim, ali no início da década de 2000 até 2000 e pouco, né? Quase 2010. Nessa década eu acho que foram assim, os filmes não foram tão bons quanto foram antes, nem tão bons quanto foram depois dessa época. Foi uma época, para mim, foi um pouco complicada para a Disney, mas eu acho que ainda assim lançou filmes interessantes. E A Nova Onda do Imperador, apesar de, acredito que nos Estados Unidos não tenha feito tanto sucesso, no Brasil fez muito sucesso e extremamente, acredito que seja devido à ótima dublagem que nós tivemos, com um elenco maravilhoso, onde que de um trabalho que eu gosto de destacar, que eu acho que é um ótimo profissional, já tive até, inclusive, um pouco em off, o prazer de encontrar com ele, mas não ter muito acesso em eventos que eu já fui, que é o Briggs, né? Ele faz ótimas dublagens, ele é um ótimo profissional. Eu acho que ele fez a dublagem do Pancho, que é o camponês, né? A história do Nova Onda do Imperador, que é um imperador Cusco, ele quer construir um resort numa área. E aí ele chama o líder da área, que é um camponês chamado Pancho. Ele chama esse camponês para o palácio dele para poder perguntar onde fica melhor ele instalar determinadas coisas ali na vila dele. E aí o Pancho fala, mas espera aí, eu moro aí. Aí ele fala, a gente tira daí. E é isso, assim, sabe? Ele é muito egoísta, o imperador. E aí, ao mesmo tempo que ele está querendo construir esse próprio resort, ele tem uma conselheira, ex-conselheira, né? A Isma, também personagem que não assusta tanto. Ela tem uma aparência meio velha, meio desgastada, mas ela não é assustadora. E o seu lacaio, que é o lacaio da Isma, o Kronk, que é dublado pelo Briggs, que ele é bem atrapalhado e meio desligado das coisas. Ele não tem muita noção do que ele faz. E eu acho que isso aqui é uma parte muito legal do humor que traz esse filme, esse desenho. E, acidentalmente, ela quer matar o Cusco. Só que, acidentalmente, o Kronk troca o veneno por uma poção para transformar ele em Yama. E aí a Isma fala, você é um bobo, um besta, né? Você não consegue fazer um bom trabalho, eu peço para você fazer, você não faz. Se livra dele. E aí ela pega, bota Cusco dentro de um saco e entrega para Kronk se livrar. Kronk se livra do corpo, só que acidentalmente o corpo vai parar no carrinho do Pancho. E o Pancho leva Cusco para casa sem saber. Quando ele chega em casa, ele descobre o que está lá dentro do saco. E aí começa a história dos dois, onde eles se odeiam, porque um quer destruir o lugar onde o outro mora, e o outro só quer se defender, quer morar em paz com a família, onde ele sempre viveu, onde a família dele sempre viveu. E aí, ao mesmo tempo, o Cusco tenta voltar a ser humano, e ele começa a aprender
também com a parte de ver o lado do outro, né? O outro lado. E lutar um pouco contra o próprio egoísmo. E lutar contra a própria Irma também. E assim, eu acho que é um filme, pra mim, é uma comédia. E eu gostei muito do filme, a dublagem é fantástica, o filme é maravilhoso. Super recomendo. E ele está disponível no Disney Plus, por ser da Disney. E eu acho que vale muito a pena. E você, Osso? Legal, legal. Desses 3 que você sugeriu, eu só conheço a Nova Onda do Imperador. Os outros 2 eu não tive o prazer de conhecer na época. Eu vou até depois ir atrás para poder passar pela experiência, assistir e vivenciar essas histórias fantásticas aí. Porque desde muito tempo os filmes infantis eles sempre se preocupam também em agradar o público adulto. Então tem uma piadinha ou outra que só o adulto entende, trabalha às vezes valores importantes para a criança de uma forma mais lúdica. A Disney realmente teve essa fase de decadência, vamos colocar muitas aspas nisso aí, né? Mas é uma fase onde ela não brilhou tanto com grandes produções. A dublagem brasileira continua sendo, desde sempre, uma das melhores do mundo. Concordo. Muita coisa acaba melhorando com as adaptações das versões que são feitas através da dublagem brasileira, a adequação de lugar, de piada. E o Briggs está no primeiro time. O Briggs ele encabeça aí uma lista de grandes dubladores. Eu não vou citar todos, porque eu admiro, por exemplo, mais uns 20. Então, seria injusto deixar qualquer um deles de fora. Sim. Por isso, eu não vou citar nenhum outro, mas a dublagem brasileira ela não deixa nada a desejar para o som original e nem para as grandes dublagens do mundo. Agora, as minhas indicações, eu vou de O Sem Floresta, que é uma animação super divertida, conta a história de um grupo de animais que, uma bela manhã, acorda para colher alimentos para o inverno e descobre que no meio da rota de comida deles agora tem um condomínio. Quer dizer, como nós vamos fazer? O que são esses novos seres vivos que estão aí? Como nós vamos achar comida? Eles descobrem que esses novos seres, que são seres humanos, têm um estoque de comida. Então, eles montam um plano mirabolante para assaltar a geladeira dessas pessoas. Você tem aí o vilão, entre aspas, que é o Guaxinim RJ. Ele tem outros planos para a reserva de comida dessa galera. É um filme bem divertido, é um filme bem bacana. Também trabalha com valores interessantes, preservação da natureza, uso racional de recursos. E é um filme que você encontra na Netflix. O outro é O Segredo dos Animais. Também não é um filme tão novo, mas é um filme extremamente divertido. Também trabalha valores como companheirismo, coragem. Tem algumas pitadas aí de tensão, porque os animais se protegem entre si, mas aos olhos dos humanos eles precisam continuar parecendo animais. Então eles têm toda uma tramóia para poder pedir pizza. É bem divertido. Você acompanha aí o Otis e os seus amigos nessa aventura deliciosa. Existe o 2, mas, na minha opinião, não é tão bom quanto o primeiro. Você gostou do primeiro, não tem outras coisas para assistir, vai atrás do 2, também está na Netflix, e talvez a tua opinião seja diferente da minha. E, para fechar, eu vou de Laços, que é o primeiro live action da Turma da Mônica. Eu, particularmente, sou fã de Maurício de Souza desde sempre. Acompanho os gibis, acompanho os quadrinhos, acompanho por alto o que ele faz de caridade e
o quanto ele, como pessoa, ajuda outras pessoas, até de forma abnegada, de forma a não usar isso para marketing pessoal. Fantástico. E me deu muita nostalgia, porque no filme você tem lugares que você só conhecia no gibi. Então você tem o Limoeiro, você tem o próprio Floquinho, que é o cachorro de Cebolinha. A história gira em torno do desaparecimento do Floquinho. Então a turma vai se organizar para descobrir aonde está o Floquinho, por que ele desapareceu. E é extremamente divertido, extremamente nostálgico para quem já tem a Turma da Mônica como parte da família, como a maioria dos brasileiros, a maioria das pessoas que começou a ler, lendo a Turma da Mônica, que era uma leitura fácil, gostosa, leve e acessível. E o Turma da Mônica, vocês encontram Laços, vocês encontram no Telecine. Então, assinantes do Telecine podem acompanhar Laços da Turma da Mônica. E eu espero que essas 6 indicações, as 3 do Arthur e as 3 minhas, possam ajudar vocês a passarem o tempo aí com a criançada, com os pequenos, muitas vezes não sabendo o que assistir ou não sabendo o que reassistir. Eu acho que é isso, pessoal. Se não tem mais nada para colocar, eu já queria pedir o like de vocês, compartilhem, curtam, deem sugestões, participem. Esse canal só existe em colaboração com vocês, é para vocês, é por vocês. Então, nos dá um grande prazer ler comentários e ver que vocês estão gostando. Nós estamos tentando melhorar a qualidade de áudio, a qualidade de vídeo, a qualidade de edição. Todo começo acaba não sendo fácil para ninguém, mas ao invés de esperar a situação ideal para começar, nós resolvemos criar a nossa situação ideal. Então, o que nós temos para hoje é isso. Vamos começar com isso e a partir daí nós vamos melhorando, claro que com a ajuda de vocês e através de todas as curtidas, de todas as inscrições, de todas as recomendações e principalmente do feedback. Exatamente. Nossa, feedback não custa nada, para vocês e para a gente vale muito. Fique à vontade, dê o feedback, sugira filmes, compartilhe e tenho certeza que isso já vai ser de grande ajuda. Muito obrigado. Maravilha. E agora vamos pensar no próximo quadro. O que vocês acham que vai vir por aí? Nós já temos um resmungando para quem não conhece o nosso conteúdo, nós já temos o Passou Batido e nós já temos o Indicaê geral. Quer saber mais sobre todos esses quadros? Assistam nossos próximos vídeos, leiam a descrição do canal. Com certeza você vai encontrar um conteúdo que te agrade por aqui. Maravilha, um grande abraço para vocês. Um abraço.